Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 5 de março de 2025. É quarta-feira e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia. Mercúrio vai falar sobre, é o deus mensageiro, então vai falar sobre essas trocas, vai falar sobre comunicação, vai falar sobre linguagem. Na mitologia ele tem asa na cabeça e nos pés, então pessoas que têm o signo de Gêmeos forte ou até Mercúrio forte, então, às vezes Mercúrio jubilado, Mercúrio na casa 1, é muito difícil ficar quieto. Eu tava pensando muito isso hoje, como pessoas regidas por Mercúrio não tem como, né? Tá sempre voando, tá sempre trocando informação, sempre trocando ideia. Então todas as quartas é um bom dia pra gente honrar o nosso Mercúrio, pra gente se comunicar, pra gente se posicionar, pra gente falar muita coisa que tá engasgada aqui também, principalmente porque o Mercúrio tá em Áries, que ele é muito falou, levou, né? Então ele acaba tendo muito essa direção, essa assertividade. Lembrando que ele vai ficar, acho que é daqui 2 semanas, ele vai ficar retrógrado, mas vai demorar um pouquinho ainda. Então eu vejo que ele traz muito essa atitude, sabe? Pensando nesse, até fazendo essa comparação com o Mercúrio em Peixes, que às vezes a gente fica meio anestesiado, meio no mundo da lua, né? E Peixes é muito receptivo, daí muda para Áries, que é um signo de fogo, é um signo cardinal, então agora é a hora de colocar ação, de colocar as coisas para fazer. Acaba não tendo assim tanta assertividade, porque o regente de Áries, Marte, está em Câncer, que é um signo das águas ainda. Então, às vezes, ainda tem aquilo daquela raiva reprimida, daquela mágoa, às vezes ainda a gente age com base em algum trauma, em alguma insegurança, mas eu vejo esses processos, assim, que a gente já pensou muito, sabe aquelas coisas, assim, que não tem mais o que pensar, agora é hora de fazer, porque às vezes a gente fica nessa, ainda mais que Júpiter tá em Gêmeos, é muito assim, vou aprender, tem que estudar mais, tem que saber mais, tem coisas que a gente só aprende fazendo, não tem outro jeito. Então, assim, começa. Áries é o primeiro signo, essa primeira faísca, então esse fogo pra começar, sabe? É o momento, gente, de se jogar. Daqui a pouco eu vou falar os aspectos do dia, mas a Lua ela vai fazer um aspecto favorável com Mercúrio, então tá muito bom pra esses inícios, sabe? Tipo, pega essa força, pega essa coragem hoje e vai. Pega essa energia mesmo. Então, como eu tava falando, o dia regido por Mercúrio é bom pra comunicação, aprendizados, deslocamentos. Então, Mercúrio, ele pede muito essa ação, essa assertividade, essa direção, então agiliza muito o nosso pensamento pode ficar muito rápido, assim. O cuidado que a gente tem que ter, às vezes, é pra não ser muito impulsiva, ou às vezes até entrar em conflito por conta dessa assertividade, porque Áries é um signo de fogo, é quente, é seco, então às vezes parece meio seco pras outras pessoas, sabe? Então, às vezes a gente acha que tá sendo assertiva, às vezes pra outra pessoa pode estar sendo agressiva. Então, às vezes pode ter algumas questões nesse sentido, tá? Mas vamos falar sobre o aspecto que já aconteceu. 7h53, a Lua fez um sextil com Netuno. Então a Lua ainda está em Touro, 9h29 ela vai ingressar em Gêmeos. Mas então, pensando que ela ainda está em Touro, é esse momento que a gente se conecta muito com o nosso corpo, a gente se conecta muito com as nossas sensações físicas. É um ótimo momento para a consciência corporal, para essa conexão assim com o nosso prazer através do nosso corpo. Teve então esse sextil com Netuno que favorece muito essa conexão corpo inconsciente, então às vezes entender alguns processos espirituais, emocionais através do corpo, entender o nosso inconsciente através das sensações corporais. Então eu coloquei no horóscopo do dia de hoje, do canal de transmissão, que esse aspecto ali bom para meditação, visualização criativa, automassagem, para ouvir intuição, para lembrar dos sonhos. Netuno vai falar muito sobre os nossos sonhos, fantasias, enfim, tudo isso que é invisível, né? Netuno é um dos planetas que é invisível, o olho nu, então ele vai falar mais do nosso inconsciente emocional. Então favorece esse contato com o que é invisível, tá? Com o simbólico e tudo mais. 9h29, daqui a pouquinho, a Lua vai ingressar em Gêmeos. E aí, quando a Lua tá em Touro, ela fica exaltada, é um lugar onde ela se sente muito confortável, às vezes até confortável demais. E daí, quando vai para Gêmeos, é aquele momento, Gêmeos é 2. Então, pensa Touro ali, seria esse momento ali que a gente se aterra, a gente se enraiza. E daí, o momento que a Lua vai para Gêmeos é como se germinasse mesmo, como se a gente se dividisse, buscasse movimentos, buscasse comunicação, buscasse aprendizados, buscasse trocas. Se a gente pensar até assim pensando na vida de uma pessoa, essa parte seria o momento que a gente começa a falar, que a gente começa a trocar informações,
sabe? Então, quando a lua tá em Gêmeos, é um momento assim, até pensando assim na lua nova. A lua nova começou com o signo de Peixes, né? Lua nova em Peixes, o sol em Peixes. Então, agora é o momento, tá? Quais ferramentas, quais conhecimentos, quais práticas que eu preciso pra ir atrás do que eu intencionei ali uma semana atrás, tá? Amanhã a lua já vai ficar crescente, então esse movimento mesmo de ação, de direção, de superação dos obstáculos. Então, Gêmeos é aquilo, tá? Eu não sei fazer isso, mas eu posso perguntar, eu posso pedir ajuda, eu tenho boca, eu posso falar, posso pedir apoio de pessoas, sabe? Eu posso aprender, eu posso buscar na internet, eu posso, enfim, é você abrir ali o seu leque de possibilidades, até você às vezes utilizar os conhecimentos que você já tem e você não tá usando ao seu favor. Então, normalmente a gente tem algum conhecimento, alguma sabedoria que às vezes a gente não tá aplicando, que falta essa aplicação, que falta essa ação. Então eu vejo esse momento bem favorável que ela ingressa em Gêmeos, ainda mais porque ela vai estar sendo regida pelo Mercúrio em Áries, que pede muito essa ação, né? Já trazer assim para atividade. Então a lua em Gêmeos, ela favorece essa curiosidade, essa comunicação. Às vezes vem uma inquietação, porque como eu falei no começo, Gêmeos é regido por Mercúrio, o Mercúrio tem asa no pé nas cabeças. Então, gente, é muito difícil ficar quieta. Então, assim, é um momento para você não ficar ansiosa. Tenta fazer, nem que seja um alongamento, fazer alguma prática corporal, sabe? Se você não tem, assim, no seu dia a dia esse costume, pode ser importante, tá? Porque às vezes é difícil mesmo, tem que dar tem que fazer o corpo cansar, assim, um pouco mesmo, sabe? Porque é muita ação, ainda mais com Mercúrio em Áries, Vênus em Áries, a gente tem esse posicionamento de Áries que traz muita essa energia também, tá? Então, quanto é importante fazer esses movimentos. Então favorece todos esses assuntos mercuriais quando a lua ingressa em Gêmeos, que agora ela vai estar sendo regida por Mercúrio. E pensando que a lua vai falar sobre corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, pode ser um momento muito legal da gente dar voz ao nosso corpo, da gente ouvir o nosso corpo, da gente prestar atenção no que ele está querendo falar. A partir pode ser dos pensamentos, mas às vezes através das sensações, às vezes também começar a escrever sobre o que está sentindo. Também é um momento de listar, também pode ser legal, porque às vezes quando a lua tem Gêmeos a gente dispersa. Então às vezes colocar ali uma lista de prioridades do que você precisa fazer no dia pode ser importante. Eu tenho Gêmeos na casa 6, né? Que essa casa é muito das questões do dia a dia, dos rituais, e eu vejo quantas vezes eu preciso dividir assim em muitas coisas, em pequenas coisas assim, para não me entediar. Então, às vezes, eu estudo meia hora, daí eu tiro 5 minutos e faço alguma coisa, daí meia hora eu faço outra. Então, às vezes, Gêmeos se entedia muito fácil. Ele precisa de estímulo intelectual, de variedade, sabe? Então, você pode sentir isso no dia de hoje. Então, às vezes, você se proporcionar isso, né? Às vezes, você tem que se manter numa atividade que você tem que se aprofundar. Então, às vezes, dá uma variada, tipo, vou fazer uma outra coisa, vou olhar uma outra coisa, depois eu volto, sabe? Eu vejo que isso é bem importante para quando a gente tem que fazer algo assim, que leva mais tempo, sabe? Fazer tipo naqueles blocos Pomodoro, né? Que chama, assim, que você faz 25 minutos, daí 5 minutos você pausa, enfim, algumas dessas práticas é legal vocês testarem para ver se funciona, tá? Então, é um bom momento também para pensar em outras perspectivas, ter novas ideias. Gêmeos é um signo de ar, então ele é mental, ele é muito racional. Então, às vezes, a gente tende a racionalizar muito o que a gente está sentindo e, às vezes, não se permite sentir também. Às vezes fica assim, tá, mas por que eu tô sentindo isso? Da onde vem isso? Por que é isso? Mas eu vejo que quem tem lua em Gêmeos tem muita essa facilidade, assim, de compreender da onde vem as emoções. Tem esse autoconhecimento emocional, assim, muito fácil. Só que, às vezes, tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que, às vezes, sai desse campo racional e às vezes daí dá uma travada ali no Gêmeos, sabe? Então, assim, eu acho que é bom pra gente processar as emoções, pra entender nesse nível racional, mas também soltar quando vê que tá além, assim, do que a gente pode entender. Tem coisas que a nossa mente não alcança, sabe? Que mais? Então, vai ser regido por esse Mercúrio em Áries, que favorece essas trocas rápidas, diretas, ação. Que mais que eu escrevi? Bom para escrever as suas ideias. Sempre que tem a lua em Gêmeos, né, ou tá fazendo aspecto com Júpiter em Gêmeos, eu sempre falo como é bom essas práticas de respiração, já que Gêmeos é um signo de ar. Então, esse domínio do nosso ar interno, ele ajuda também no domínio, no controle dos nossos pensamentos. Então, o ar simboliza pensamentos na astrologia, simboliza o nosso mental.
Então, ter práticas assim ajuda muito a ter esse domínio, até de alguma forma manipular os nossos pensamentos, sabe? Então, pode ser bem interessante ter essas práticas. Já falei, esses movimentos corporais também é importante, nem que seja uma caminhada, alguma coisa assim bem simples, porque pode vir muita agitação mesmo pro corpo. 10 e 14, Mercúrio vai fazer um sextil com Plutão. Então, Mercúrio acabou de ingressar em Áries e ele vai fazer esse aspecto harmônico com Plutão que está em Aquário. Plutão, que é Hades, é aquele deus do submundo. Então, é como se Mercúrio fosse lá, fizesse essa descida, e até na mitologia é dito que ele é o único deus que pode ir e voltar, porque quem vai pra lá não pode voltar mais, né? Então ele tem esse passe livre lá. Então eu vejo que simboliza muito a nossa mente, ela pode acessar esse submundo, ela pode acessar esse mundo dos mortos, a gente pode acessar ali o que precisa morrer, às vezes o que a gente matou em nós mesmas e a gente precisa recuperar, o que a gente deixou nas sombras. Então esse movimento, esse aspecto de Mercúrio sextil Plutão, ele pode ao mesmo tempo trazer à tona alguns pensamentos obsessivos, compulsivos, coisas que estão tirando a sua energia mental, estão roubando a sua energia mental, mas também você pode perceber muito, Plutão fala sobre poder, então você pode perceber muito o poder da sua mente, o poder dos seus pensamentos, sabe? Então perceber, cara, quando eu coloco a minha atenção no meu corpo, isso se expande. Quando eu coloco a minha intenção, sei lá, fico dispersa, eu perco a minha energia, eu entro em conflito. Então, eu perceber esse poder que tem na sua mente, nos seus pensamentos, nessa capacidade de se direcionar também, tá? Que mais? Também pode ser um bom momento, então, para investigar pensamentos, porque Plutão tem essa qualidade investigativa, de aprofundar, também de expurgar coisas que poderiam estar ali reprimidas, às vezes vem assim, tá? Eu sempre falo, quando tem aspecto com Plutão, é não se apegar no que vem, né? Porque às vezes vem coisa até do inconsciente, assim, coletivo, sabe? Vem e é esse processo de liberação mesmo, tá? Então, às vezes, vem medo, vem insegurança. Eu acho que é ter esse aterramento, ter essa consciência desse processo e permitir essas liberações, tá? E sempre que vocês puderem, quando tem esses aspectos com Plutão, fazer práticas de liberação emocional, né? Formas que vocês sentem assim, que vocês conseguem liberar a energia, é muito benéfico também. E aí, 14h36 é a Lua que vai fazer um sextil com Plutão. Então, 10h14 é Mercúrio, 14h36 é a Lua. Então, Mercúrio é a nossa mente, a Lua é o nosso corpo. Então, primeiro a mente pode captar algumas coisas, depois a gente pode sentir essa sensação corporal. Então, às vezes, são questões emocionais que vêm à tona, que a gente não estava olhando. Algumas emoções, elas podem se intensificar. Então, pode ser um momento ali de transformação emocional, tá? Favorecendo essas transformações. E como Plutão, eu mencionei, ele é o deus dos mortos, às vezes a gente perceber coisas que precisam encerrar, coisas que a gente precisa deixar morrer, sabe? Pode ser importante nesse momento também. E aí, 15h01 vai ser o momento que a Lua vai fazer sextil com Mercúrio. Então eu vejo esse momento aqui muito favorável para todos. É um resumo assim de tudo que eu falei no horóscopo de hoje. Porque é um dia regido por Mercúrio, então a Lua tá em Gêmeos, que é regida por Mercúrio, e esse sextil favorece muito. Então eu vejo que na verdade esse aspecto ele fica ali ao longo do dia, então favorecendo tudo que envolve a comunicação, tudo que envolve essa agilidade mental, coisas que a gente tem para resolver, sabe? Que às vezes desde sexta a gente tinha que fazer algumas coisas e não fez. Então agora é um momento de ação, de agilidade. É bom para aprendizados assim mais rápidos, né? Porque Áries assim tem pressa, sabe? Então, às vezes, coisas que demandam muito aprofundamento, é muito demorado, às vezes pode ser mais difícil, tá? Mas coisas rápidas, assim, que precisam ser feitas com agilidade, favorece muito. E que mais? Então, é isso dos aspectos de hoje. Amanhã a Lua já fica crescente, ela vai quadrar o Sol. Então, hoje é um dia muito bom para se movimentar, para se comunicar. Eu acho que é muito importante a gente também dar nome para as nossas emoções, a gente perceber as nossas emoções, escrever sobre as nossas emoções, porque muitas vezes isso ameniza. A gente consegue se tranquilizar escrevendo, falando sobre o que a gente está sentindo. Essas práticas de respiração, como eu mencionei para vocês, também podem ajudar muito no dia de hoje, tá? E acho que é isso, e aproveitar essa assertividade do Mercúrio em Áries,
porque daqui a pouco ele vai retrogradar, então de pensar no que você precisa fazer e fazer, sabe? Eu ia falar sem medo é difícil, mas com coragem. Mesmo assim, olha pro medo e você fala, não, eu sei que eu tenho esse medo, e Áries às vezes é isso, Áries se motiva pelo desafio. Então, às vezes, você lista ali todos os seus medos, você fala, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que enfrentar, porque é isso que tá bloqueando a minha energia, é isso que tá bloqueando eu expressar quem eu sou, tá? Porque Áries, ele exalta o Sol, então fala muito do nosso eu. Então, quanto a gente precisa expressar quem nós somos sem medo. Então, eu vejo esse movimento, esse trânsito Mercúrio em Áries, muito essa necessidade da gente se posicionar, se colocar, da gente fazer coisas que já devia ter feito, às vezes, há muito tempo. Eu tava até... o que eu tava lendo, que tava falando, assim, que a raiva, na verdade, ela só existe porque a gente não agiu no momento. Porque quando a gente age no momento, não tem raiva. Então, a raiva seria uma coisa que vem depois. Então, a gente pensar de quando a gente já toma uma ação no momento, e não precisa ser uma ação... que seja violenta, né? Mas uma ação assim que seja assertiva, que a gente se posicione, que a gente coloque a nossa posição, isso a gente não tem que lidar com esses sentimentos assim de raiva, de mágoa reprimida depois, tá? Porque eu acho que esse é um dos aprendizados também de Marte em Câncer. Então, o Áries está sendo regido por Marte em Câncer. Então, às vezes a gente tá, principalmente nesse movimento de retrogradação de Marte, a gente pode ter sentido muita mágoa, muita raiva vindo à tona. Então, o quanto é importante a gente ter essa prática de ação, de já reagir, né? E como eu disse, não quer dizer a gente ser violenta com nós mesmos ou com os outros, mas é de ter essa direção, de saber quem nós somos e saber, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Então, às vezes pode ser importante desenvolver assim, oratória, formas de comunicação, às vezes até estudar a comunicação não violenta, que traz muito essa questão da gente saber qual é a nossa necessidade, porque às vezes a gente pensa, tá, eu quero isso, mas a gente nem sabe o porquê que a gente quer tal coisa. Então, a gente saber bem as nossas necessidades ajuda muito a ter essa troca com as outras pessoas. Enfim, eu acho que qualquer tipo de ferramenta assim, de comunicação, principalmente porque Júpiter está em Gêmeos, está muito favorável a gente expandir a nossa linguagem, expandir as nossas formas de comunicar. E Gêmeos tem muito isso porque ele é um signo mutável. Então, é a gente saber que, dependendo de quem a gente está falando, é importante a gente se moldar, se adaptar, no sentido para ser entendida. Porque às vezes a gente fala de um jeito para uma pessoa, ela não entende. E daí a gente pega o jeito que a pessoa fala, pega, né, o contexto da pessoa, ela entende. Então, o Gêmeos, ele ensina muito sobre isso. Como é importante a gente ter várias linguagens, abrir a nossa mente, abrir os nossos conhecimentos para poder ter essas trocas com as outras pessoas e, consequentemente, expandir a nossa mente também, tá? Então é isso pro dia de hoje, gente. Lembrando que as lives elas ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem leitura de tarô e de astrologia aberta. E é isso, amanhã a gente se vê.